Nesse segundo módulo sobre depressão, nós vamos falar sobre a epidemiologia da depressão, ou quão comum é um transtorno depressivo maior, e quais são as explicações, as teorias de fisiopatologia e de etiologia que até hoje nós sabemos sobre o porquê esse quadro ele pode ser desenvolvido. Então, respondendo à pergunta do quão prevalente é o episódio depressivo, alguns trabalhos ao longo de vários países viram que a prevalência é em torno de 7 a 10% em adultos. Os trabalhos em crianças e idosos têm uma prevalência um pouco diferente, mas em adultos se estima que ao longo de um mês 7 a 10% de toda a população vai apresentar um quadro depressivo. O risco ao longo da vida ele vai variar de mulheres para homens, com uma incidência maior em mulheres, então o risco de desenvolver depressão em mulheres é em torno de 15%, 14,8%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em homens, essa incidência fica em 9,8%. Ou seja, as mulheres em torno de 40 a 59 anos de idade, elas são o grupo de risco. A depressão ela costuma atingir mais pessoas do sexo feminino que estejam na faixa etária de 40 a 59 anos de idade. Embora um fenômeno muito interessante esteja sendo observado ao longo das últimas décadas. Os primeiros trabalhos de epidemiologia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mostravam que a depressão ela atingia pessoas mais para o final da idade adulta, um pouco antes dos 60 anos de idade, 50 anos de idade. Só que nas últimas 2 décadas se percebeu que cada vez mais precocemente as pessoas têm apresentado quadros depressivos. Então parece que existe uma mudança na prevalência, continuam sendo as mulheres as mais atingidas e a idade de surgimento do quadro depressivo parece que tem caminhado para ser cada vez mais precoce. Algumas explicações elas podem ser tiradas dessa mudança aí estatística. Primeiro que o fato desses trabalhos mostrarem que as mulheres têm um quadro mais prevalente, isso é uma grande discussão, não significa que necessariamente são mesmo as mulheres que são mais suscetíveis aos quadros depressivos, ou se são mais suscetíveis, se existe essa diferença tão grande. Alguns trabalhos mais antigos mostram até que a diferença da prevalência entre homens e mulheres é que seria de 2 para 1, Então, cada homem depressivo teriam 2 mulheres que apresentariam um quadro depressivo. Os homens eles têm uma questão cultural de se abrirem menos, de falar menos, e isso faz com que eles minimizem sintomas ou procurem menos o atendimento. Então, talvez exista uma parcela da população do sexo masculino que tenha um quadro depressivo e que não está sendo diagnosticado de maneira adequada. Por que as pessoas elas apresentam ou podem desenvolver um quadro depressivo? Existem uma combinação de fatores que provavelmente é o que vai levar ao desenvolvimento do transtorno depressivo maior. Então a gente sabe que existe um componente genético importante. Pessoas que têm um parente de primeiro grau que tem um quadro depressivo, eles têm 3 vezes mais a chance de desenvolver um quadro depressivo do que a média da população. Então, a parte genética tem uma importância grande. Existem fatores ambientais que vão levar ao surgimento de uma maior probabilidade de desenvolver depressão. Por exemplo, fatores estressores, então situações sociais de estresse, de desamparo, situações de eventos adversos da vida podem levar ao desenvolvimento de transtornos depressivos. Mas a gente sabe que não necessariamente precisa ter um fator estressor para a pessoa desenvolver um quadro depressivo. Isso se deve também a uma interação complexa entre uma série de neurotransmissores. O mais estudado e o que se existe uma comprovação maior da relação com a depressão é a serotonina, e muito disso se deve à resposta que as pessoas com depressão apresentam ao tratamento com medicações que são serotoninérgicas. Então, hoje em dia a gente sabe que a serotonina desenvolve um papel importante
no quadro depressivo, a diminuição de receptores e de neurotransmissores da serotonina. A noradrenalina, a dopamina e o glutamato também são neurotransmissores que estão envolvidos nessa fisiopatologia. Existem fatores de risco externos, né, que podem também precipitar. Então, eu falei sobre eventos de vida negativos, mas a gente sabe hoje em dia, através de uma série de estudos, que uma criança que tenha tido o falecimento de um ente próximo antes da criança completar 10 anos de idade, isso aumenta a chance de, quando essa criança atingir a idade adulta, ela desenvolver um quadro depressivo. Dor crônica ou doenças crônicas, né, quanto maior a gravidade, maior é a chance da pessoa desenvolver um quadro depressivo, inclusive maior é a chance da pessoa cometer suicídio. Então, qualquer doença crônica aumenta a incidência de depressão. Então, desde um diabetes crônico, por mais que esteja compensado, passando por quadros que têm um comprometimento muito grande, como insuficiência renal crônica dialítica. Então, esses fatores são fatores que a gente tem que ficar muito atento, né? São fatores que podem precipitar um quadro depressivo. O estresse crônico, a gente sabe que estresse crônico é algo que vai diminuindo tanto serotonina quanto os próprios receptores pós-sinápticos de serotonina. E esse estresse ele pode ser devido ao estresse do cuidador, situações de esgotamento, né, o chamado burnout. Pode ser por carga excessiva de trabalho, pressão excessiva de trabalho, ou aquelas pessoas que têm um doente crônico em casa e precisam se dedicar quase que em tempo integral aos cuidados dessa pessoa. Quadros de solidão, né? Então a população que tem mais risco para depressão grave e suicídio seriam as pessoas que teriam ou são solteiras ou são divorciadas, que têm um suporte social pobre, então tem pouca continência social e passam por eventos de vida negativos. Então, perda de negócios, perda de emprego, queda de poder aquisitivo, todos esses eventos podem ser considerados como fatores de risco para o desenvolvimento de um quadro de depressão. É muito mais provável que não tenha uma única causa para o desenvolvimento de um transtorno depressivo maior. O que a gente imagina hoje em dia é que existe uma combinação de fatores, esses fatores genéticos e ambientais, que vão fazer com que o indivíduo tenha uma chance maior de desenvolver esse quadro. Crianças que tenham um determinado gene isoladamente e crianças que tenham passado por uma situação de estresse ambiental, né, uma situação adversa durante a infância, isoladamente, cada um desses quadros pode aumentar a chance de desenvolver depressão, mas a gente sabe que quando esses dois fatores são combinados, você consegue observar, inclusive, alterações em neuroimagem, e essas alterações são ligadas ao desenvolvimento não só de depressão, como de outros transtornos psiquiátricos também. Então, a gente vê que a depressão é um transtorno bastante comum, bastante prevalente, e que a causa do desenvolvimento de depressão ela não tem um único fator, ela é multifatorial. Então, a gente tem que ficar de olho e observar e, através de uma boa anamnese, entender quais são todos os fatores de risco, sejam eles por antecedentes familiares, pensando em uma causa genética, por fatores ambientais, e a gente vai tentar, então, estratégias para poder diagnosticar precocemente ou até fazer uma estratégia de prevenção.